Boa tarde, ou bom dia, não sei quando é que isto vai sair. Estamos aqui então a fazer as minhas palestras sobre pintura chinesa, como tinham pedido incansavelmente no Facebook e no Twitter, depois de eu ter proposto fazê-las. É uma grande necessidade deste confinamento, portanto aqui vão. Aviso já que isto é completamente artesanal, é a primeira vez que eu faço isto, portanto vai correr mal de certeza em termos de vídeo, mas de qualquer maneira vamos tomar como aquelas etiquetas que vêm nas carteiras e nas roupas a dizer que qualquer disparidade e diferença e alteração no tom e na textura é sinónimo de autenticidade e de artesanalidade e qualidade, portanto, quanto se a câmara pifar, cair, etc., quanto pior, quanto mais estranho, melhor vai ser o conteúdo. Portanto, feito este ponto assente, então vamos aqui para a primeira pintura que eu tenho cá em casa. Este vai ser prata da casa, portanto não é nada de especial, não precisam já de começar a fazer planos como se tratasse do Louvre ou do Prado para me virem aqui invadir a casa e levar as minhas obras de arte, porque pronto, a Embaixada da China não anda atrás delas devido ao seu grande valor, estão já avisados, é mesmo só coisas que eu gosto. E começo por um quadro do Éric Foch, que é um artista macaense. Eu depois vou pôr este quadro direitinho para vocês verem. O Éric Foch é um macaense, nascido em 1990. Eu apanhei muito no princípio da carreira dele. A primeira vez que o vi foi numa exposição coletiva no Museu do Oriente. E poucos meses ou um ano mais tarde vi uma exposição dele na arte periférica e comprei esta obra dele julgo que em 2014. Portanto, já tem uns anos, o Éric Foch também é novinho. Bom, e porquê é que eu vos trago este Éric Foch aqui? Que é um quadro monocromático, como veem. Bom, eu trago porque eu adoro a história que este quadro conta. Este quadro, como veem, tem aqui o 28. Vocês estão a ver aqui imensos reflexos da minha sala, mas paciência, ficam a saber como é os efeitos de luz aqui em casa. É o elétrico 28, que é um ex-libris turístico de Lisboa, como todos sabemos, não é? E tem aqui um senhor à frente, à espera do elétrico, na paragem do elétrico, que é um chamado Zheng He, como está ali o nome, e o resto das pessoas são os membros da frota de Zheng He. Ora bem, aqui está uma girafa, portanto isto é da Carris, etc. E quem é que é este Zheng He e os membros da frota do Zheng He? Ora bem, Zheng He era um oficial da corte Ming no século XV, era um eunuco e era muçulmano, que o imperador Yangle atribuiu uma tarefa de fazer expedições marítimas para o lado ocidental da China. As expedições eram como qualquer expedição de merecedora de um grande império que representava um grande império como o Império Chinês e o Império Ming, que era foi uma dinastia faustosa e rica e imponente. Eram expedições que tinham dezenas de juncos. A primeira expedição tinha 62 juncos, portanto não usavam naus nem caravelas, como é evidente, como cá na Europa. Os juncos eram barcos de madeira de tamanho variável, mas podiam ser muito grandes, com aquelas, penso que já todos vimos, aquelas velas que parecem em prega, não é? Parecem uma harmónica, que sobem e descem, mas parecem uma harmónica. 62 juncos a primeira e tinha 28 mil homens, portanto eram armadas, não eram armadas porque não tinham vocação de guerrilha,
mas eram expedições monumentais e gigantescas. Estas expedições ocorreram entre 1405 e 1433, houve 7 expedições, e, portanto, saíam da China, depois iam até ao sul da Ásia, portanto, Índia, Ceilão, depois subiam a Península Arábica, ali o mundo árabe, e depois costa oriental africana. Portanto, a última, pelo menos, a última expedição, em 1431, 1433, chegou até à costa oriental africana e de lá houve trocas. Não se sabe exatamente porque é que estas expedições ocorreram. Talvez porque o imperador Yangla queria introduzir mais países no sistema do comércio tributário, que era a forma como na altura a China se relacionava com os outros países, que de certa maneira tentava tornar os outros países simbolicamente vassalos do imperador chinês, o Filho do Céu. Não era exatamente, provavelmente, por uma grande curiosidade sobre o mundo exterior, porque as dinastias chinesas tradicionalmente eram bastante sinocêntricas, parecem os europeus que também são bastante eurocêntricos, não é? E os americanos então completamente umbiguistas, portanto somos todos iguais, mas na China também era assim. Não se sabe, portanto, exatamente qual era o objetivo, e também não se sabe porque é que terminaram, mas sabe-se que a partir de 1433 não houve mais expedições de Zheng He. Também não se sabe porque é que se terminou. Ou porventura porque eram demasiado custosas e as contas públicas não são só um problema em Portugal no século XXI, é de todo o mundo, em todo o tempo, sempre que há governos que têm que fazer contas dos impostos e dos gastos. Podia ser pela contestação que os eunucos tinham na corte face aos letrados, porque de facto havia várias, sempre a política chinesa durante toda a história foi muito à base de fações e, portanto, os eunucos nesta altura eram bastante contestados. Podia ser também por uma questão simples de a política chinesa, e aliás a política da Ásia Oriental é bastante assim, alterna ciclos de abertura com ciclos de encerramento, que às vezes são um encerramento claustrofóbico, portanto fecham-se completamente ao exterior ou quase completamente. O que é certo é que a partir de 1433 não havia mais expedições. Agora, porque é que é este quadro de Eric Foch, que é de Macau, onde os portugueses chegaram um século mais tarde, mais ou menos, conta a história um bocadinho do que o que poderia ter sido, what might have been. Ou seja, se as expedições do imperador Ming, chefiadas por Zheng He, não tivessem terminado em 1433, tivessem continuado a descer por África, voltassem ali no Cabo das Tormentas, subissem a costa ocidental africana e de repente chegavam a Lisboa, porque nós somos aqui os primeiros na Europa, não é? E portanto chegavam a Lisboa e iam dar uma volta no 28, todos os membros da frota, com os prémios, como a girafa que tinham trazido de África. E portanto há este encontro aqui Oriente-Ocidente, ao contrário daquilo que de facto veio a acontecer, que foram os portugueses a descerem por África, depois subirem, depois Península Arábica, Índia e China finalmente e Japão. Ao contrário, mas havendo este encontro de culturas também, o que, sendo o Eric Foch macaense, percebe-se bastante. Aqui nos membros da frota, chama aqui a atenção, portanto, tem aqui uma arca com os tais prémios e os presentes que se traziam. Há os intérpretes, há aqui o intérprete árabe também, que curiosamente tem umas mãos levantadas
numa simbologia quase budista. As mãos são um símbolo budista na arte chinesa, geralmente, ainda atualmente às vezes se usam como símbolo da arte budista, portanto eu não sei se não terá aqui alguma brincadeira do Eric Fock com este intérprete árabe, mas meio budista. A arte chinesa, este quadro, além de contar esta história, portanto, de encontro Ocidente-Oriente, passado e presente, é também um quadro que, e depois falaremos mais disto, é profundamente chinês em outros aspectos. É desenhado em papel, que é um meio tradicional da pintura chinesa. Não é tela, não é madeira, é papel ou seda. E é pintado a tinta da China, não é pintado com pincel. Eric Fock usa uma caneta técnica, mas é a tinta da China, que também é um material por excelência da pintura chinesa. E portanto tem um grau de preciosidade e de pormenor brutal. E é muito comum na pintura chinesa irem-se buscar quer elementos, quer métodos, quer processos do passado. Depois veremos isso, mas eu aqui queria chamar a atenção desta girafa que está aqui e que não é só a brincadeira de se trazer para Lisboa a girafa da África, é também a brincadeira de se estar a evocar um quadro da altura dos Ming, que eu vou também colocar para verem, que é exatamente um homem a segurar uma girafa que tinha sido trazida pelas expedições de Zheng He da África. Portanto, este quadro está aqui, como muito frequentemente acontece na pintura chinesa, não está só aqui a evocar o passado e o presente, a contar a história, a contar o encontro entre o passado e o presente, a contar o encontro entre o Oriente e o Ocidente, está também, como quase sempre na pintura chinesa, a fazer evocação daquilo que foi, às vezes de uma maneira humorística, às vezes provocatória, às vezes cínica e contestatária, mas está a ir buscar os elementos passados para construir no presente. E portanto, este quadro, além de ter toda esta história, é também algo que é muito chinês, porque tem os elementos que na China são sempre muito usados na arte inclusiva contemporânea. Muito obrigada e passaremos ao próximo um dia destes.